Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira, aula número 11. O executor da religião verdadeira é o Espírito Santo. Nós falamos em aulas anteriores a respeito da autoria da religião verdadeira. Falamos também em quem atesta que a religião é verdadeira e hoje eu quero colocar quem é o executor da religião verdadeira, quem é que estabelece, mantém a ligação entre a pessoa e Deus, entre você e Deus. Nós sabemos, bem sabemos que o Senhor, o nosso Deus, está conosco na pessoa do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, deve ser o árbitro a resolver os problemas que há em nós, a nos dar a direção e também a manter o vínculo da paz, como também manter o amor, que é aquela junta de ligação entre nós como membros de um mesmo corpo do Senhor Jesus, que é a sua igreja. Você fazendo parte de alguma célula, junto, ligado a outros irmãos. Há pessoas que têm uma concepção diferente de membração, estão membrados numa organização, mas religião verdadeira não é organização. Religião verdadeira não é organização nenhuma, mas há pessoas que são membros de uma organização. Isso é um ponto de vista espúrio. Um dia eu quero falar sobre a questão da organização, como ela é espúria aos planos de Deus, o que vem a ser uma organização. Mas hoje eu quero falar sobre esta ligação, você e outra pessoa, você e Deus, através do Espírito Santo, que é o executor. Quem faz isto acontecer é o Espírito Santo de Deus, e você precisa de estar continuamente dependente do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem resolve as questões. Mas infelizmente hoje nós estamos vivendo uma época da igreja de Laodiceia, da mornidão espiritual, época em que se cumpre aquela palavra daquele servo de Deus, que de modo geral, e há muitas igrejas onde isto é total, se o Espírito Santo for retirado repentinamente da igreja, muitas igrejas continuarão normalmente o seu trabalho, não vão sentir falta dele. Tudo aquilo que é da carne não tem nada do Espírito Santo. Olha, as igrejas continuarão com seus templos. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, as igrejas continuarão com seus templos, continuarão com o rol de membros, continuarão com atividades. Alguns membros vão faltar, mais ou menos de acordo com as condições, mas vão faltar alguns membros. No entanto, muitos membros também vão ficar, muitos pastores vão ficar. Em muitas igrejas, a atividade continuará normalmente. Infelizmente, é assim. Mas eu quero depender do Espírito Santo. Se Deus não me inspirar, não vai sair nada. Às vezes, você não presencia isto. Quando eu faço o programa gravado, eu fico 1 hora, 2 horas antes do programa para conseguir sair um programa. Por quê? Estou buscando a inspiração de Deus, muito mais do que assunto. O problema não é assunto. O problema é a inspiração de Deus para como transmitir o assunto, de que maneira, para que o assunto transmita vida. É muito importante que isto seja assim. E eu quero me colocar nas mãos de Deus para que Ele, pelo Espírito, me use. E eu quero que seja assim. Se o Espírito Santo não me usar, eu não tenho nada para dar. Eu quero continuar a não ter nada para dar. Algumas vezes acontece comigo de estar para trazer uma palavra e não tenho palavra, é melhor eu me sentar. E qualquer um também é melhor fazer assim. Se não tem o que dar, então não dê. Ora, se você não tem o que transmitir, fique calado, fique quieto na igreja. Para que encher linguiça, ficar falando sem ter o que dizer? Infelizmente, muito está sendo desvalorizado da atividade de pregação do Evangelho, porque há pessoas que estão falando sem ter o que dizer. É um problema sério este, mas infelizmente aí estão, muitos falando sem ter o que dizer. Eu quero falar que dependemos do Espírito Santo. Se ele não der, não vai sair nada, não vai ter nada, e é preciso que a igreja fique ruim mesmo, tudo mal, se não tiver o Espírito. Quando houver
erros, problemas, dissensão, discórdia. É preciso que tudo isso aconteça, e quando isso acontecer, é preciso que haja um caos na igreja para se saber que há necessidade de um conserto. Não adianta querer continuar aparentemente a atividade normal da igreja quando há problemas para serem resolvidos. É preciso que o Espírito seja sentido, que a sensibilidade do Espírito também seja absorvida por nós. Se as coisas estão mal, é preciso a gente reconhecer que está mal. Se há alegria espiritual pelo Espírito de Deus, então nos alegremos pelo Espírito de Deus. Uma coisa ou outra, a alegria ou a tristeza, sempre pelo Espírito de Deus, que dá tristeza também. Mas eu quero colocar diante de você alguns episódios na Bíblia. Um deles é muito típico e interessante. Atos, no capítulo 15, começa assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Esses indivíduos estão sempre presentes. Hoje em dia eles estão vivinhos, sempre presentes na vida da igreja. Eles ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ora, quem deu autorização a eles? O próprio Pedro, tomando a liderança lá, e os irmãos, os apóstolos, decidiram mais tarde que eles não tinham autorização para fazer isto, para estabelecer condições de salvação. Se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Quem deu autoridade a eles de falar em nome de salvação? Mas hoje há muita gente, esses indivíduos estão presentes nas igrejas ensinando: olha, se não fizer isso, se não fizer aquilo, não tem salvação. E quem deu autorização a essa gente para falar em nome da salvação, como se salvação fosse algo barato que eles pudessem doutrinar de qualquer maneira? Mas a continuação mostra que a coisa não ficou em palavras, como normalmente não fica. Este é o problema, a questão não fica em palavras, a questão é séria demais. E tendo havido da parte de Paulo e Barnabé grande contenda e discussão com eles. Vejam, eles não respeitaram a vida e o Espírito Santo de Deus em Paulo e Barnabé. Não respeitaram o ministério, não respeitaram o chamado de Paulo e Barnabé, mas discutiram e contenderam com Paulo e Barnabé. Os radicais legalistas têm sempre razão aos seus próprios olhos. Eles vão, via de regra, às últimas consequências para defender a sua doutrina. São zelosos em extremo por aquilo que acham que está certo. Eles têm plena convicção. Só que essa convicção não é de Deus, como nós vamos ver mais adiante no texto. Eles resolveram então subir a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Ora, aqueles indivíduos não tinham alegria nenhuma, não. Eles queriam impor doutrina. Quem está sempre querendo impor doutrina não tem alegria espiritual, não tem amor, não tem paz no coração, não dá alegria a irmão nenhum, não tem amor a irmão nenhum. São fariseus, eles estão sempre interessados no seu bem-estar e em impor a sua convicção. São sempre fariseus. Tendo eles então chegado a Jerusalém, todo o grupo, Paulo, Barnabé, contando os testemunhos, eles aproveitavam a viagem para falar do amor de Deus, das maravilhas que Deus havia feito, e os outros ficavam fulos de raiva, danados da vida, porque estavam falando da conversão de gentios que, segundo eles, não andavam de acordo com os costumes. Aqui está a questão, com os costumes que eles achavam certos, os costumes de Moisés. A verdade é que a coisa não parou por aí. Foram a Jerusalém, levaram a questão aos presbíteros e relataram tudo que Deus havia feito com eles. Entretanto, alguns da seita dos fariseus se insurgiram e disseram que era necessário circuncidar a todos os gentios e lhes determinar que observassem a lei de Moisés. Ora, nem os judeus observavam a lei de Moisés, queriam impor uma lei aos gentios que não tinham a mínima condição, não havia Bíblia escrita, eles não tinham condição de conhecer a lei, muito menos de praticar aqueles costumes judaizantes. E mais tarde nós vamos ver, essa questão é muito delicada, mas nós vamos ver que aqueles costumes para Israel não eram aplicados aos gentios. Questão de costume não deve ser tomada como doutrina. Doutrina é coisa mais séria, costume não é doutrina.
Usos e costumes são somente usos e costumes. Vejam que isso não tem força de doutrina, muito menos de lei, e muito menos para falar a respeito de salvação. Graças a Deus, os apóstolos eram homens de Deus, os presbíteros levaram o assunto. E como resolver esta questão? Discussão para cá e para lá, bate-boca, não é, tem salvação, não tem salvação, tem que observar a lei? A solução da questão foi muito simples, os versículos 28 e 29. No resumo, eles não levaram o assunto avante, tinham que resolver o assunto ali, tinham que ter uma solução. Eu gosto muito desta concepção prática das coisas. Há crentes que gostam de ficar discutindo e discutindo, igreja, religião, fazer reuniões e organizar reuniões para fazer mais reuniões e reuniões grandes para discutir. Deus não quer que a gente fique discutindo, Deus quer que a gente tenha soluções. O Espírito está aí para nos dar soluções e a solução saiu. Um problema seríssimo como aquele, era básico, era questão de dissensão geral, total entre o povo de Deus. Um problema sério daqueles foi resolvido quando o Espírito Santo atuou. Pareceu bem, Atos 15, 28 e 29, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, animal que morreu sem derramar o sangue, e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Fareis bem não é nem questão de obrigação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e não pode fazer isso. Não foi feito nada disto, não houve imposição nenhuma. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Fará bem a vocês se vocês se guardarem disso, e ponto final. Todas as coisas, concluiu o apóstolo Paulo a partir dessa determinação do Concílio Superior, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Aqui está o princípio para resolver a maior parte dos problemas que se levantam no meio do povo de Deus. O Espírito Santo atuou. Pareceu bem ao Espírito Santo. A solução desses problemas é o Espírito Santo agir. É preciso que você tome ciência destas coisas na sua mente, para que você haja de acordo com esta convicção. Se o Espírito Santo não agir, não se resolve nada. E a solução é o Espírito Santo agir. E sem o Espírito Santo agir, nós estamos mal. O árbitro, portanto, não foi nem a Bíblia, foi o Espírito Santo. Não foi a palavra escrita, porque a palavra escrita está sujeita a interpretações. E é o que dá discussão por aí afora, no meio do povo de Deus. A palavra escrita foi o Espírito Santo. Foi muito simples a argumentação deles. Bem, se o Espírito Santo os batizou, eles estão cheios do Espírito Santo, Deus confirmou sobre eles com o Espírito Santo o novo nascimento deles. Quem somos nós para dizer que não, ou querer impor costumes e doutrinas, isto e aquilo? Não. Se o Espírito Santo atuou e confirmou, o mesmo Espírito que está em nós, está neles também, eles são de Deus. Palavra final, ponto final, saúde. Não foi nem com a paz do Senhor que eles saudaram, saúde. E encerrada a reunião, acabou o assunto. Judaizante, legalista, não tem que impor nada. O Espírito é quem faz, o Espírito é quem dirige, o Espírito é quem determina, acima até da palavra, da interpretação. Veja bem, acima da interpretação da palavra está a interpretação do Espírito Santo. O melhor intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Melhor do que qualquer legalista aqui na terra, o Espírito Santo sabe interpretar a palavra e aplicá-la na vida daquele que pertence ao Senhor. Essa palavra é um pouco dura, é um pouco séria, mas é preciso que você saiba disso, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo é o melhor intérprete da Bíblia. Cuidado quando você quer discutir com o Espírito Santo.